Olá você, espero encontrá-lo muito bem. Você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Hoje o nosso tema é bastante complexo, esperamos conseguir trazer boas informações e insights a você, nosso ouvinte especial. Vamos falar da transição energética, os principais desafios do setor energético brasileiro. Temos aqui hoje nosso queridíssimo Augusto Machado. Ele vai ter oportunidade de se apresentar, porque o currículo dele é muito complexo para esse apresentador aqui poder decorar. Nosso querido Enio Marcos Fonseca, velho de casa já, nosso guerreiro implacável de várias militâncias, né, Enio Marcos? Também daqui a pouco teremos a oportunidade de escutar o Enio em sua apresentação. Bom, vale lembrar que o nosso tema, ele traz grandes desafios, né? Entender um marco regulatório como a MP 1300, com mais de 600 emendas, meus amigos, 600 emendas, uma disputa pela relatoria do grupo de trabalho, que vem movimentando os bastidores em Brasília. Nós temos também transição energética, armazenamento de energia, os curtailments. Gente, quanto assunto para falar, e por que não também darmos destaque ao hidrogênio verde, que é uma iniciativa que pode colocar o Brasil como protagonista global e realmente revolucionar cadeias industriais em todo o planeta. Ufa, quanto assunto, hein? Geração centralizada, geração distribuída, digitalização do sistema, muito assunto para a gente falar hoje. Então, sem mais delongas, vamos passar logo a palavra para o nosso caríssimo Augusto Machado, que, como todo TopoCast se inicia, Augusto, eu já te passo, né, para depois da sua apresentação, um desafio. Passar para o nosso ouvinte um panorama geral sobre toda esta colcha de retalhos que a gente vai tentar tecer aqui hoje. Quais seriam, então, esses principais desafios? E eu gostaria de já puxar de você uma perspectiva enquanto presidente do SINGTD acerca do papel do SINGTD em todo este processo. Seja muito bem-vindo, meu caro. Grande alegria tê-lo aqui. Felipe, muitíssimo obrigado pelo convite, assim como ao Enio. 2 amigos, 2 parceiros. Eu estou muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo com vocês, conversando um pouco sobre o nosso setor elétrico brasileiro. Mas antes de falar do setor elétrico brasileiro, acho que a gente poderia citar o panorama mundial, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de discussões a nível mundial sobre transição energética. Hoje, não só as geradoras de energia buscam se especializar na geração de energia renovável e limpa, como as indústrias a nível mundial estão buscando contratar energias limpas. E nesse cenário, o Brasil é uma referência. Nós somos um país abençoado, nós temos água, nós temos solo com abundância de biomassa, nós temos sol, nós temos vento, nós temos um potencial de geração de energia renovável incrível. Nós temos urânio, que tem um papel fundamental aí para a segurança de uma matriz de um país, né? Isso é realmente impressionante como que a gente é abençoado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada profissional, que te projetou, né, para ser um grande decisor, realmente um participante de todo esse processo e que constrói, junto com outros setores, outras personalidades, esse arcabouço técnico para balizamento de uma tomada de decisão importante, né? Nós estamos num momento muito importante. Me fala um pouquinho da sua trajetória, por gentileza, meu querido. Bom, já que você me pediu aqui, vamos do início, né? Eu me formei na Universidade Federal de Itajubá, uma universidade que tem uma relação muito próxima com o setor elétrico brasileiro de muitos anos até os dias atuais. E sempre sonhei em trabalhar no setor elétrico brasileiro. Iniciei minha carreira trabalhando no CER-PCH, Centro de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas, e logo tive uma oportunidade e fui indicado pelos meus professores para trabalhar no Ministério de Minas e Energia. Trabalhei durante 4 anos no Ministério de Minas e Energia e foi uma experiência incrível. Lá eu pude, de fato, conhecer o setor elétrico brasileiro em todas as suas subdivisões e nuances. Foi um período de aprendizado muito grande, até que tive a oportunidade de vir para o grupo onde eu estou hoje, aqui inclusive sediado em Belo Horizonte, né, mas também com escritório em Brasília e em Salvador, que desenvolve, constrói e opera empreendimentos
de energia renovável. Aqui acho até que tem um comentário interessante, que em todas as minhas etapas nesse grupo, eu trabalhei, nós temos projetos de PCHs, UHEs, eólicas, solares, na grande maioria dos estados brasileiros. E eu sempre trabalhei, apesar de ser mineiro, em todos os estados que o grupo tinha projetos, menos em Minas Gerais. É um estado onde eu menos trabalhei. Lógico que toda vez que surgiu um problema, nós íamos para a sala de reunião e discutimos os assuntos. Eu ajudei a solucionar problemas, mas eu não estava no dia a dia. Assumi Minas Gerais há pouco tempo atrás. Por que eu estou contando essa historinha? Porque eu conhecia pouco os atores de Minas Gerais e recebi um convite do próprio grupo a participar do processo eleitoral do SINGTD. Olha só. Então, assim, foi uma surpresa. Eu até, no primeiro momento, levei um susto, mas como eu gosto muito de desafios, topei. Falei assim, eu topo. E lógico que depois do convite do grupo, participamos de diversos almoços, diversas conversas com os associados do sindicato para a montagem da nossa chapa, né? Recebi um apoio incrível de todos já logo de início. Eu conhecia até os associados por serem empresas do setor elétrico, né? E aí montamos a chapa e, graças a Deus, fomos eleitos e iniciamos o trabalho. E quando cheguei na FIENG, o sindicato é filiado da FIENG, né? Somos um corpo, conhecia pouquíssima gente. Foi incrível, mas como mineiro tem diversas qualidades, né? E dentre elas, saber recepcionar. E eu fui muitíssimo bem recebido. E aí me inteirei com todos, eu brincava nas reuniões na FIENG, junto aos meus pares, né, presidentes de sindicatos, que eu era aquele que mais prestava atenção. Não porque era mais diligente que os demais, que são extremamente diligentes e competentes, mas é porque eu não conhecia. Uhum. Eles já tinham a vivência, eles já estavam na segunda gestão como presidente de sindicatos ou já vivenciavam o sindicato antes de assumirem a presidência. E eu não, eu fui numa virada de chave. Mas está caminhando muito bem e a gente, no transcorrer desse podcast, a gente ainda vai conversar um pouco sobre isso. Me fala um pouquinho só como que você entende o SINGTD neste processo, enquanto decisor, por que não, né? E orientador de diretrizes para o mercado. Como que vocês têm se posicionado, Augusto? Felipe, o setor elétrico brasileiro é muito grande e o setor elétrico mineiro também. Uhum. A grande maioria das grandes empresas do setor elétrico brasileiro possuem ativos no estado de Minas Gerais. Né? O estado de Minas Gerais é um estado grande, com muito potencial, um estado que tem muita água. Eu tenho uma amiga, inclusive, que fala que é a caixa d'água do Brasil, né? Que a grande maioria dos grandes rios nascem no estado de Minas Gerais. Nós temos muito sol, um dos estados que mais tem projetos de energia solar hoje implantado. Nós temos biomassa em abundância. Então, ou seja, esse sindicato, ele tem que ser um sindicato forte, ele tem que ser um sindicato representativo para, de fato, auxiliar nas tomadas de decisões ou contribuir para os debates, né, para que as melhores decisões sejam tomadas pelos nossos governantes. Então, eu vejo como fundamental o SINGTD continuar em seu processo de crescimento. Sensacional. E agora vamos dar as boas-vindas ao nosso queridíssimo Enio Marcos Fonseca. Enio Marcos, faça suas apresentações e já começo também com uma provocação. Queria muito escutar. Enio Marcos vem daquela fase estruturante das hidrelétricas, né, Augusto Machado? E vivenciar essa transição energética nesta velocidade, eu acho que nós vamos conseguir aprender muitos insights vindo dessa mente inquieta. A provocação é a seguinte, meu querido. Nós vivemos hoje com a matriz majoritariamente renovável, porém em desequilíbrio, porque nós não temos ainda grandes modelos de armazenamento, ou seja, aquilo que vai viabilizar de fato essa transição. Me traça um panorama aí, no Marcos, da matriz energética brasileira, por gentileza. Seja muito bem-vindo, meu caro. Eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes e especialmente o Felipe, que mais uma vez me convidou aqui para participar desse Topocast. Eu já tive a felicidade de participar de alguns Topocasts anteriores, sempre com temas muito interessantes.
e ter a felicidade de estar aqui dividindo, né, a mesa, a sessão, com o Augusto, que é o presidente do SINGTD, e é um profissional muito reconhecido dentro do setor. Mas eu queria dizer que sobre a temática de hoje, eu posso me posicionar como alguém que ao longo da minha vida profissional de 42 anos, ela permeou a atuação em muitos desses segmentos que fazem parte da temática de hoje. A questão da transição energética, a questão da sustentabilidade, né, e dizer que ao longo da minha vida, né, eu tive a oportunidade de ser um servidor da CEMIG durante 30 anos, de onde eu aposentei como superintendente de gestão ambiental do grupo CEMIG, que possui um sem número de empreendimentos na área de geração, transmissão, distribuição. Eu, graças à CEMIG, eu pude também ser o presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, vice-presidente, e hoje sou conselheiro de uma entidade que possui mais de 15 associações setoriais de todas as matizes dentro do setor elétrico. Nesse período também, eu pude ser conselheiro do Copan, né, por quase 35 anos, sou conselheiro dentro da FIENG do Comitê de Petróleo, Gás e Energia, sou conselheiro no Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pude atuar no Estado, no âmbito do IEF e do IBAMA. Eu tenho uma empresa também de consultoria ambiental estratégica e atuo também na área da mineração, né, onde hoje eu sou diretor de meio ambiente da SAM, né, Metais, e também na área do agro, como consultor, diretor de sustentabilidade da Alagro, da Academia Latino-Americana. Então, a sustentabilidade é que me permite, né, tratar de todos esses temas que envolvem aspectos que são muito ligados, né? Sustentabilidade, transição energética, custo, segurança energética, está tudo muito junto num contexto. Então, para permitir que mais questões possam ser ditas, eu vou só dizer o seguinte, que até muito recentemente, a nossa matriz elétrica e energética sempre foi uma referência mundial e ainda é, mas num contexto em que 90% ou mais da geração elétrica brasileira era suportada pelas usinas hidrelétricas. Hoje, com o avanço das energias alternativas, nós já caímos para 60%, 55% e estamos reduzindo de forma sensível e perigosa esse percentual que sempre foi aquele que deu mais segurança energética para o país. E está entrando no lugar outras fontes energéticas limpas também, que são as fontes eólicas, solares, biomassa, biocombustível, que tem um aspecto, em boa parte delas, que é serem fontes que não são firmes, e isso é muito importante num contexto de segurança energética para o país. Mas, de qualquer maneira, nós continuamos tendo na matriz energética um desempenho 4 vezes maior do que o mundo. E na matriz elétrica somos quase campeões mundiais, perdemos apenas para 1 ou 2 países que têm apenas a energia hidráulica como a grande fonte. Sensacional, hein, Marcos? Te agradeço aí pela sua introdução. Vamos começar então a jogar gasolina na fogueira, como a gente gosta de falar aqui. Vamos lá, no último plano decenal da EPE, a gente tem uma projeção de crescimento da demanda de energia em torno de 3,4 ao ano até 2032, se não me engano. Mas a gente continua enfrentando o estigma da interligação ao sistema. Nós vimos hoje uma perspectiva em termos de unificação de um sistema, tanto a geração centralizada quanto a distribuída. O que vocês podem me trazer em termos de percepções acerca deste planejamento ou falta de planejamento adequado para atender esse sistema interligado, né, de energia que nós temos no Brasil hoje? Diga-se de passagem que é um diferencial em relação ao mundo também, né? O país com uma estrutura continental como o Brasil
ter um sistema unificado de transmissão é realmente um diferencial muito importante, mas ainda enfrenta esse estigma da demanda, a necessidade de atendimento a essa demanda, porém a falta de infraestrutura. Augusto, começo com você. O que você pode trazer para a gente? Felipe, dando continuidade ao que o Enio muito bem colocou, eu vou citar aqui um estudo realizado pela FIENG, onde eles identificaram, dentre outros assuntos, que em 1996, no início da produção da energia eólica no Brasil, 95% da energia consumida era produzida pelas hidrelétricas, apenas 5% por termoelétricas e, na sua grande maioria, não renováveis. As eólicas chegaram e cresceram muito, o que foi importante, pois auxiliou na diversificação da matriz. Hoje nós temos aproximadamente 33 gigawatts implantados. Depois, em 2012, no início da produção da energia solar no Brasil, a participação das hidrelétricas já tinha caído para 85%. A solar também chegou e cresceu muito, impressionantemente muito. Né? Temos hoje 53 gigawatts implantados. Aliás, mais um pouco, porque esse meu levantamento tinha sido feito uns 3 meses atrás. Não, né? e eu vou complementar a sua informação dentro do plano decenal. Espera-se macroeconomicamente que a geração fotovoltaica triplique a sua capacidade instalada. Então, olha que coisa, né? Olha que missão e como operacionalizar. Há 2 semanas atrás, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, estava aqui no CEND e ele deu um número que eu fiquei impressionado, levantamento da ANEEL. A cada 40 segundos entre uma operação mais um projeto de GD, basicamente energia solar no Brasil. Mas dando continuidade aqui, a entrada, tanto da eólica quanto da solar, na matriz elétrica brasileira, eu vejo como muito importante, pois, de novo, diversificou a nossa matriz elétrica. A diversificação auxilia na segurança. Porém, isto tudo aconteceu num período que começaram a demonizar as hidrelétricas. Sim. E a gente não implantou hidrelétricas como deveriam. E é aí que iniciou todo o problema que nós estamos vivenciando hoje no nosso Brasil, porque o Enio colocou muito bem, essas fontes são intermitentes. Sim. Elas não geram com constância, tem vento, elas geram, não tem vento, elas não geram. E a mesma coisa com a questão solar. Você pega o gráfico de geração de uma eólica, ele é totalmente randomizado ali, né? E a nossa luz não pode ficar piscando, a nossa tela não pode entrar e sair. E para a gente manter o sistema equilibrado, nós precisamos das fontes despacháveis. Quais são elas? As hidrelétricas e as termoelétricas. Se nós deixamos de implantar hidrelétricas como deveríamos, o que nós fizemos? Aumentamos consideravelmente a implantação de termoelétricas, principalmente a combustíveis fósseis, e são muito mais caras e poluentes. Em 1996, menos de 5% da geração era de termoelétrica. Hoje, que a nossa carga é muito maior que daquela época, na média, nós estamos com 15% da geração de termoelétricos. 2014, 25%. 2021, 20%. Caramba, ou seja, ainda tem picos. Por isso que nós estamos pagando bandeira amarela, bandeira vermelha. O nosso setor está ficando mais poluído e mais caro. A gente fala aqui que nós estamos promovendo a transição energética, mas na prática nós estamos sujando a nossa matriz. Ô Augusto, se você puder terminar essa primeira introdução com um conceito para o nosso ouvinte acerca da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para que ele entenda um pouquinho como que essa conta é transmitida para nós que somos consumidores, seja em qual escala for, por gentileza. Bom, a Conta de Desenvolvimento Energético foi criada com um determinado fim, mas infelizmente vários programas, assuntos e matérias relevantes no âmbito do setor elétrico acabaram sendo inseridas nessa conta. Ela foi sendo, com o passar dos anos, distorcida. Aquela conta que era para o desenvolvimento da nossa matriz abarcou, por exemplo, o Luz para Todos, importantíssimo, importantíssimo, programa importantíssimo de inclusão social, necessário, que deu muito certo, funcionou, né? Mas acabou sendo custeado. Marcos participou, né, no Marcos, desse processo. Tivemos a oportunidade lá na CEMIG de conduzir o programa Luz para Todos e outros nomes congêneres durante muitos anos. É um programa importantíssimo no Brasil inteiro de inclusão.
E essa conta, ela é repassada para todos nós, consumidores, né? E vários outros temas foram sendo incluídos ali. Eu não tenho a precisão, mas lendo uma matéria esses dias atrás, eu vi que a conta de desenvolvimento energético custa aproximadamente 4 bilhões por ano. E agora, a gente vai falar mais à frente da nossa MP 1300, estão aumentando a conta de desenvolvimento energético com o incentivo, com o apoio que está sendo dado, né, com as isenções à subclasse residencial baixa renda e aqueles consumidores até 120. Até 80 vai ser a isenção, não precisa pagar a conta. E até 120 a isenção do pagamento da CDE. Certo. E eu já vi números dentro desse que esta conta de desenvolvimento energético vai subir de 4 para 24 bilhões. Eu não tenho a certeza do número, eu não analisei as contas, mas é uma matéria de uma fonte, teoricamente, responsável. Eu queria fazer uma contribuição a essa reflexão, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que você se apresenta ao mundo, né, como uma referência na gestão de energia limpa e renovável, e isso a gente pode bater no peito, e quando eles trazem modelos europeus, asiáticos, norte-americanos de gestão, que é preciso fazer isso ou fazer aquilo, o Brasil pode levantar o dedo e falar, peraí, nós somos professores qualificados e o nosso resultado é espetacular. Mas ao mesmo tempo que você tem uma matriz espetacular, você tem hoje a conta de luz, uma das maiores do mundo. E essa história é difícil de ser compreendida, né, pelo consumidor. E, às vezes, pelo contribuinte, que em algum momento acaba também tendo que pagar por uma governança mal feita, e ela é mal feita pelo seguinte, o setor elétrico não para de receber emendas e atos do próprio governo, aumentando a quantidade de penduricalhos que estão na conta. Os jabutis lá da MP. Muitas vezes jabutis que não tem nada a ver, muitas vezes instrumentos sim de governo, porque a legislação é uma forma de você administrar, né, um setor, criando dificuldades de natureza financeira, tributária e às vezes estimulando, também dando benefícios tributários financeiros para um determinado segmento. Só que isso está desbalanceado e nós estamos hoje com certeza com uma conta de luz maior, uma das maiores do mundo. E num cenário extremamente complicado, que vai ser falado mais na frente um pouco, que é a revisão do modelo, que ficou absolutamente caótico. Sim. Eu acho que para a gente poder completar esse panorama e a importância, né, das hidrelétricas, das termoelétricas para sustentar esse sistema, né, a gente pode dizer isso, vem dentro dessa perspectiva, as usinas reversíveis também como uma maneira de otimizar ainda mais essa contribuição. Augusto, explica para a gente um pouquinho dessas usinas reversíveis e se você puder dar um enfoque até na questão da eficiência, né? Porque, em tese, nós estamos falando ali de 2 reservatórios com bombeamento de água, ou seja, você gasta energia para fazer isso. Qual que é a eficiência que a gente tem nesse processo, por gentileza, meu caro? Antes até de responder a sua pergunta, só para complementar as análises sobre o nosso setor elétrico hoje, é importantíssimo citar que em agosto de 23 nós tivemos um apagão. Sim. Um apagão por problemas técnicos. E esses problemas continuam aí. E isso tudo tem a relação com a entrada em grande monta das fontes intermitentes, principalmente hoje a solar. A energia solar fotovoltaica, de longe eu não sou contrário, tá? Eu sou um entusiasta também, sou favorável, mas eu entendo que assim como na vida as coisas têm que evoluir num equilíbrio. E o nosso sistema elétrico está desequilibrado. Hoje nós temos que estar na inserção exponencial de energia solar fotovoltaica e não estamos tendo a inserção das outras fontes. O que tem acontecido? O ONS soltou o plano de operação de médio prazo, uma projeção de 5 anos, em dezembro de 2024. O que ele fala? Ele fala que o crescimento da energia solar fotovoltaica é tamanho
que está promovendo inversões de fluxo não só no sistema de distribuição, mas também no sistema de transmissão. O que é isso? Imagina que você tinha uma cidade que era uma carga, a energia saía da geradora, vinha pelo sistema de transmissão, passava pela subestação, descia para o sistema de distribuição e chegava naquele município. E com a implantação de painéis solares pela indústria, pelo comércio e pelas residências, a cidade que era uma carga passou a ser um gerador. E, principalmente no horário de pico da geração, entre meio-dia e 1h, você tem uma inversão de fluxo. Aquela rede que estava dimensionada para receber um montante de energia, agora está tendo um retorno maior do que, inclusive, ela estava dimensionada em alguns casos. E isso pode causar sobrecargas nas subestações de distribuição, mas está causando tamanha a monta sobrecarga nas subestações de transmissão. E isso pode gerar apagões. Lógico que o ONS é extremamente competente, né? E já criou medidas operativas preventivas, já indicou os equipamentos para aumento da segurança e estabilidade do sistema, já indicou as projeções de crescimento e tem operado com maestria, até porque não tivemos mais apagões. Sim. Mas o problema é crescente. E um exemplo claro disso é agora o leilão A-5 de 2025. Tivemos um recorde de cadastramento, 3.000 megawatts em centrais hidrelétricas até 50 megawatts, mas agora no final de abril saiu a nota técnica do ONS para definição dos pontos de conexão dos empreendimentos candidatos, se eles têm capacidade ou não de escoamento. De uns anos para cá, essa questão vem se tornando mais relevante, mas nesse ano chamou a atenção. Os estados do Sudeste e Centro-Oeste, quase que em sua integralidade, então, assim, poucas subestações têm capacidade de escoamento ilimitada, quase que sua integralidade não tem capacidade de escoamento de energia. Ou seja, o sistema está no limite. Para não falar... E todos colapsar. Esses aproveitamentos serão inabilitados. Ainda não saiu, né? Está previsto para 5 de agosto sair os pareceres de habilitação ou inabilitação, mas já está colocado que os empreendimentos que estão previstos para entrar em subestações que não têm capacidade de escoamento serão inabilitados. Mais de 50% da potência cadastrada, que se localiza no submercado Sudeste e Centro-Oeste, será inabilitada. Falta planejamento, né, Augusto? Né, Enio? Olha, eu diria que o setor elétrico, ele se caracteriza dentro do governo, isso não é de hoje, ao longo das últimas décadas, como o setor que tem o melhor planejamento de governo dentre todos os setores governamentais. Sim. O plano, conhecido como o plano decenal, ele, na verdade, ele tem algumas vertentes, que é o 30 anos, é o plano de 5 anos, é o plano anual, e isso é feito pela empresa de pesquisa energética, que é uma empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia. E a modelagem da definição dos planos, né, que saem anualmente revisados e que levam em conta o crescimento da economia, as alternativas de crescimento das fontes, ele é muito bem feito. No passado, esse plano ele era determinativo, e isso faz uma diferença enorme, porque o governo definia que ia fazer aquela usina hidrelétrica e ela entrava no planejamento financeiro de governo, e naquela época o governo era o grande agente. Os tempos mudaram, houve a privatização, então agora você não tem mais empresas de governo capazes de serem os agentes executores. O mercado agora é um mercado aberto, nós temos centenas de empresas que atuam em todas as áreas, e aí o plano decenal apresenta oportunidades, só que o empreendedor vai avaliar o custo-benefício, o risco financeiro, o risco ambiental, né, de poder fazer, e aí você passa a ter uma gestão que é muito mais complexa para isso viabilizar. Mas o que eu quero pontuar e trazendo ainda um aspecto de segurança energética. Recentemente, mês passado, ou um pouquinho mais, a gente assistiu um episódio de um desligamento ali na Europa, em especial Sim. Portugal e Espanha, que impactou uma região expressiva durante quase 2 dias, e aí inicialmente falaram que eram, Ataque olha, cibernético. ataque
cibernético, disco voador, uma mudança climática que veio do fundo do mar e fez, né, uma mirabolante alteração atmosférica e coisas desse tipo. Mas, no final das contas, né, as análises que ainda estão, né, de fato, né, acontecendo, mostraram um problema que é o problema que o Brasil vive hoje. A administração do sistema passou a ser muito mais complicada com a utilização cada vez maior dessas fontes alternativas que são intermitentes e que lá na Europa tiveram um agravante que foi a eliminação das fontes clássicas. A nuclear, vários países deixaram e desativaram, em vários países se desligaram fontes de carvão, fonte de petróleo, e isso colocou o sistema na mão dessas fontes alternativas e a falta de investimento nas estruturas de linhas de transmissão e de sistemas que dão a segurança energética. E isso é necessário de ser olhado porque já aconteceu no Brasil em vários momentos e a nossa fragilidade da gestão nos coloca como potencialmente possíveis de vivenciarmos essas questões, principalmente se a gente tiver, por exemplo, extremos climáticos que possam fazer com que os nossos recursos hídricos entrem num nível muito baixo que impeçam a segurança energética das fontes hidrelétricas de suportarem, o que vai nos levar à utilização das outras fontes que são seguras, que são, por exemplo, as térmicas, né, a petróleo, um pouco de carvão no sul, que é necessário, porque se a transição ela é justa, ela leva em conta também os aspectos de empregabilidade social, que naquela região precisa de ser mantido. Então, realmente, o que está sendo discutido no Congresso é em função dessa complexidade e não há uma governança mágica, fácil de ser feita, porque o sistema ele quase que foi desconstruído para ser reconstruído nesses moldes e está sendo difícil a manutenção da segurança para todo o nosso país. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aqui fazer exercícios de razoabilidade, né, Marcos? Para que a gente possa trazer eventuais perspectivas em termos de visão estratégica para essa estruturação, né? E aí, nesse sentido, que eu vou reforçar aqui a pergunta das usinas reversíveis. Há como potencializar ou otimizar essa geração, no sentido que o Enio falou brilhantemente, né, com relação ao papel que as hidrelétricas têm hoje para um nivelamento dessa carga do sistema. E, além disso, para além dessa otimização, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre a eficiência desses sistemas. Por favor, Augusto, porque aí a gente vai vir, de agora em diante nós vamos vir bem tac-tac, pontuando uma série de estruturas que podem contribuir dentro desse cenário de transição energética. Vamos lá. Sem dúvida. Só fazer um comentário em relação à fala do Enio, excelente. É que o nosso planejamento no passado era determinativo e hoje ele é orientativo. Isso. E isso, logicamente, tem seus problemas, né? Porque eu planejo algo, se não acontecer, tudo bem, né? E é isso que vem acontecendo. E aí ele passa a ser responsivo, né? Responsivo e não ativo. Exatamente. Bom, mas vamos falar sobre as hidrelétricas reversíveis, na verdade, sobre as opções de armazenamento. No atual momento que o nosso setor elétrico encontra-se com muitos problemas operacionais, eu vejo o armazenamento como uma questão chave. Para a continuidade do nosso setor. Inclusive, o SINGETD tem feito uma série de webinars sobre este tema, porque no Imersão Indústria de Outubro, maior evento organizado pela FIENG, nós vamos ter nós vamos coordenar um dia para discutir armazenamento de energia. Nosso primeiro webinar foi sobre hidrelétricas reversíveis, que você bem solicitou e eu já vou falar. Nosso segundo foi sobre biomassa, né? Tratamos sobre o assunto biomassa, porque a biomassa pode e deve ser armazenada e utilizada no despacho ótimo do sistema. O terceiro foi sobre baterias e nós vamos fazer mais dois. A importância dos reservatórios
e o último, hidrogênio verde. Pois é, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses aqui, hein? Isso. Mas vamos falar sobre hidrelétricas reversíveis. Infelizmente, apesar de termos um potencial incrível no Brasil, nós ainda não temos um projeto deste em operação. E são interessantíssimos, porque com pequenos reservatórios, com baixo impacto ambiental, eu falo reservatórios porque são dois, né? Você tem uma montante e uma jusante, você consegue gerar potência em escala. E é isso, inclusive, que países europeus, nos Estados Unidos, eles têm feito, né? Era importantíssimo a gente começar a desenvolver esses projetos ao mesmo tempo que a gente discute as regulamentações e o processo de licenciamento ambiental. Mas, é importante dizer, é um processo de armazenamento. Como todo processo de armazenamento, você não gera energia, muito pelo contrário, ele tem perdas, né? E tem custos. Então, quando a gente coloca um processo, um empreendimento de armazenamento, sendo ele uma hidrelétrica reversível, uma bateria, né? Ou mesmo um reservatório, você tem perdas no processo. E isso tem que ser analisado com muita cautela, porque aumenta o custo do sistema. Sim. Você não tem uma geração adicional de energia para cumprir com o crescimento do consumo. Você tem um processo de armazenamento para armazenar quando você tem um excedente de energia. No caso do Brasil, com esse crescimento exponencial da energia solar ali no meio do dia, né? Entre 10 horas e 3 horas da tarde, você armazena essa energia para poder injetar no sistema sempre que necessário. É interessante, e aí a gente já vai puxando o fio do novelo aqui, Enio, você vai me ajudando, porque é o seguinte, no caso das usinas reversíveis, você tem ali uma recuperação de entre 75% e 85%, né, da energia que é gasta para poder gerar mais energia. E aí, já puxando para o hidrogênio verde, aí essa eficiência cai bastante, né? Porque você gasta energia para transformar a energia em hidrogênio verde e depois você gasta também energia para poder retransformá-la em energia disponível. E para mim o ponto-chave, o ponto-chave é porque é um combustível nobre, sim, muito demandado para a indústria. Pode ser utilizado como uma forma de armazenamento? Sim, mas é um combustível nobre e um combustível caro, que eu acho que ele tem uma utilização mais importante na indústria do que para esse fim. Mas, é claro, é uma fonte. E você ganha, nesse sentido, você ganha a capacidade de transportar a energia, né? Para outro território. Acho que é aí que está o maior ganho, eu diria. Eu queria fazer uma contribuição voltando ao conceito de armazenamento, né? Nada é mais eficaz do que alguns conceitos de armazenamento muito interessantes. Grandes barragens armazenam água. A água é energia acumulada, sim, para utilização nos momentos necessários em que ela se faz necessário. E não é apenas para girar turbinas, né? A energia da água é a energia da vida. Ela serve para a produção agrícola, ela serve para a produção de alimentos, o abastecimento urbano, turismo, né? Turismo, e tudo isso é energia que se apresenta para a sociedade. Nós já tivemos no passado 2 ou 3 anos de acumulação de água capazes de atender as demandas do país. As barragens de grande porte foram demonizadas e durante já alguns anos os planos decenais já não têm e não contemplam mais os grandes reservatórios, e isso fez com que hoje você tenha menos de 6 meses de volume útil para atender, né, esse tipo de demanda para o país. Quando você acaba com essa água e entra num regime crítico, né, de necessidade de fazer reduções, você vai ter que se valer das outras fontes térmicas, em especial, para garantir o sistema. Porque uma indústria, por exemplo, não pode imaginar que sem baterias que vão armazenar a energia eólica ou a energia solar ou a energia
de biocombustível ou de biomassa, as baterias que existem hoje não seguram mais do que 2 horas. Você tem uma fábrica que precisa operar durante 24 horas, você vai ficar extremamente inseguro de que não entre no sistema uma energia firme e segura. Por isso que eu tenho até uma opinião muito pessoal de que é preciso olhar com muito cuidado, né, um desenho que diga que nós não podemos ter energia vinda de fontes térmicas, porque o cenário é, se não vier da fonte térmica, porque acabou a energia hidráulica, você vai vir de onde? Pode ser de energia nuclear, que é uma energia limpa, que não emite nada, e a Europa está voltando à construção e à retomada da utilização de energias nucleares, e o Brasil patina na decisão de terminar Angra 3. Mas você precisa ter uma determinada fonte que consiga suportar, e pode ser sim a fonte nuclear capaz de atender. E vou terminar aqui falando da história do hidrogênio, porque muito se fala. Olha, você pode pegar a sua usina hidrelétrica que tem um custo X e implantar um processo de transformar aquilo ali em hidrogênio que custa 10x, e você vai olhar para a economia do país e perguntar, vale a pena fazer esse tipo de coisa, buscando o hidrogênio verde ou o azul, ou você vai se valer sim do hidrogênio marrom que vem da fonte de minerais, que é um ponto fundamental terras nessa raras conversa. Que estão aí, terras raras que estão emergindo dentro desse contexto de transição energética. O Augusto, o Enel, ele vem sempre aqui. E ele vem sempre aqui, cara, porque o modelo mental de construção dos argumentos bate muito com a ideia do programa, sim, que é para além das narrativas, né? Então, só complementando o que você falou, achei tão importante, nós estamos aderindo a um novo modelo econômico, nós estamos verticalizando mais uma cadeia de produção de valor, ou nós estamos aderindo a uma narrativa por influência de uma necessidade de outros países ou de um lobby que possa estar acontecendo. Então, qual é o nível de responsabilidade, o nível de planejamento, tá? Para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais responsável. E aí tem que ser rápido, porque nós vamos falar ainda de MP 1300 e nós vamos falar de curtailment, vamos falar de uma série de coisas. Eu queria falar na frente do Augusto aqui, pelo seguinte, eu sempre tenho dito de que existem modelos que são vendidos, principalmente pelos países europeus, e também pelos Estados Unidos, mas principalmente a comunidade europeia é pródiga na definição de certos valores, e aí na história da energia, aquele discurso que é amparado nas COPs pela ONU, através das ODS. Precisamos de acabar com as fontes de energia clássica, precisamos de acabar com o petróleo. O petróleo tem que ser erradicado. Ora, o petróleo, além dele gerar energia, ele gera mais 6.000 produtos essenciais à atividade humana. O carvão, ele tem uma grande importância também na matriz energética mundial, sobretudo por uma questão de custo, mas você tem tecnologias para processar esses insumos, e mesmo o gás natural, com a adoção de tecnologias de ponta de processamento e, sobretudo, de você pegar o carbono e neutralizar esse uso do carbono. O mal não é aquele que mais polui, é aquele que o balanço energético é negativo, porque você pode ter uma emissão de carbono e ter técnicas de neutralizar dentro do processo. E essa é a inteligência de fazer essa governança toda se valendo de todas as fontes. Legal demais. Para a gente fechar armazenamento, a gente tem que falar das baterias, né? E aí eu vou já puxar aqui a sardinha para uma causa, puxar a sardinha para uma lata de uma causa que eu venho defendendo. O Brasil também é protagonista mundial em termos de reservas de terras raras. Nós passamos, acho que se não me engano, semana passada para o segundo lugar em reserva. Só que a China ainda detém 90% do refino. E aí, nós só temos 30, 35, 37% do território mapeado.
Vocês têm alguma dúvida que nós vamos ser a maior reserva de terras raras do planeta? Então, com relação a essa questão de protagonismo, né? Existe alguma dúvida? E olha que interessante, porque são temas absolutamente convergentes, né? Os minerais críticos para a transição energética, não somente porque os elementos de terras raras, né, os óxidos de terras raras são fundamentais em vários processos industriais, principalmente, né, da formação, né, dos elementos das baterias e, por que não, das nacelles das torres de geração eólica. Para não falar de toda a cadeia tecnológica que envolve essa digitalização, né, do sistema brasileiro de energia, que vai ser fundamental. E aí, dando uma notícia aqui para o nosso ouvinte, nasce o INTR, que é o Instituto Nacional de Terras Raras, que vem com uma missão estruturante. A gente falava de orientações pouco estratégicas, mais reativas do que propriamente propositivas. O INTR ele nasce com a missão de ser uma avenida de viabilização de uma cadeia produtiva, porque a gente sabe que a gente tem que ter a rota tecnológica. Se a gente não tiver a rota tecnológica, nós vamos continuar sendo um mero exportador de commodity, né? E a China, que detém o refino e a rota tecnológica, ela está 10 anos à frente do resto do mundo em inovação tecnológica. Então, assim, fazendo esse adendo aqui e fechando essa parte do armazenamento, dizendo que nós podemos encabeçar de fato, né, Augusto? Enio, encabeçar de fato a transição energética com todos os insumos, condições, tecnologias, saberes e vivências do passado, mas que isso seja feito com responsabilidade socioambiental. E eu queria só corrigir um pequeno ponto da sua fala. As grandes hidrelétricas, elas foram demonizadas muito por conta da forma como elas foram implementadas. Existem vários cases, né, de grandes reservatórios que foram formados sem o respeito devido às comunidades que estavam dispostas nas áreas de influência desses reservatórios. Então, a sociedade também foi muito sensibilizada por essa falta de participação nos processos de tomada de decisão, isso há que ser dito. Mas não desabonando a necessidade e a importância dessa participação para que esses novos planos estratégicos sejam construídos de fato com responsabilidade de maneira justa. Felipe, eu gostaria de dizer que é preciso entender o tempo das coisas. Então, muitos dos empreendimentos de grande porte foram construídos a uma época em que você tinha uma legislação diferente. Sim. As pessoas não podem esquecer que existia a Área de Segurança Nacional, Sim. que era um instrumento poderosíssimo pelo governo militar. Você chegava e definia. E, portanto, quem estivesse ali não tinha muitas alternativas. Então, era assim que era feito e não foi de uma maneira incorreta à luz daquela época. Hoje não se faz mais assim, porque hoje tem estudos ambientais, tem necessidade de licença social. Mas eu só queria dizer uma coisa, que o INTR tem o Felipe como presidente. E isso é muito importante. Porque... E tem o nosso Enio como diretor executivo institucional. Excelente. Então, né, o INTR realmente, né, ele nasce com um belo propósito e sob a liderança... Você deu spoiler, Enio Marcos. Do deu Felipe. Spoiler. E o deu INTR spoiler. precisa caminhar junto com a nossa FIENG, que tem feito um trabalho muito forte, que sem dúvida o Brasil vai ser um protagonista, mas o estado de Minas Gerais tem um potencial de terras raras E diga-se de passagem, fantástico. já saiu na vanguarda a FIENG, né, com um grande projeto que envolve vários players do mercado minerário brasileiro. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o CIT-TR, é realmente uma estrutura sensacional. Invejável. E já temos várias tratativas em andamento, porque a gente, dentro dessa perspectiva de construção de uma soberania que nasce no subsolo e floresce na indústria, Augusto, ela tem que ser uma avenida de oportunidade e não discursos pontuais e não articulados e convergentes. Então, dentro dessa perspectiva de união de quem tem interesse em construir Brasil, para que a gente, de fato,
consiga atingir isso essas aí. tão desejadas soberania, né? Nós precisamos conhecer o nosso subsolo, nós temos que minerar e extrair esse potencial fantástico, mas nós temos que aprender também a industrializar. Desenvolver Esse a laboratório rota da tecnológica, FIENG de imãs de terras raras é sensacional. sensacional. A E ideia a é gente fantástica. precisa isso. A gente tá Fazendo junto. um comentário aqui em relação ao que ele citou, concordo plenamente, não vai existir um setor elétrico, um sistema sem as termoelétricas a combustíveis fósseis. Elas serão sempre necessárias. O problema nosso hoje é o desequilíbrio. Sim. Nós não estamos crescendo com equilíbrio. E eu espero, conheço pessoas que eu respeito muito, inclusive, tecnicamente, que dizem que nós não teremos mais grandes hidrelétricas com reservatório no Brasil. E eu não gosto de pensar assim. Eu acho que as hidrelétricas são importantíssimas e é a forma mais eficiente de armazenamento para geração de energia, de potência, de serviços ancilares. Para armazenamento de água, inclusive, sim, né? Num cenário de crise e climática. de energia. E como o Enio falou muito bem, né? Água é energia. O próprio processo de construção do hidrogênio verde é a hidrólise da água. Isso. Não é assim? Isso, É a eletrólise da água que quebra para poder fazer sem dúvida o alguma. combustível. Então eu espero que a gente tenha, assim, lógico, respeitando a nova legislação ambiental, todos os conceitos novos socioambientais que nós temos construído nos últimos anos, como bem colocado pelo Enio. Lá atrás isso não existia e hoje isso existe. Com todo esse respeito, eu entendo sim que nós temos que voltar a implantar grandes hidrelétricos no Brasil. Com os aprendizados do passado, a gente seguir para um desenvolvimento responsável. Gente, agora a gente vai falar de MP 1300, porque já está acabando o nosso programa, eu preciso falar desse tema aqui. Augusto, a palavra está com o senhor. Vamos lá. Eu vou fazer 3 críticas, já que a gente tem pouco tempo, vamos focar nas críticas. Primeiro, a MP não abordou os reais problemas do nosso setor elétrico brasileiro que a gente comentou aqui. O problema de desequilíbrio, de um incentivo exacerbado para a fonte solar fotovoltaica que está crescendo de forma exponencial e trazendo problemas para o nosso setor elétrico. Então, para mim, é a primeira falha da nossa MP. Segundo ponto, tem 2 medidas que eu entendo como eleitoreiras. Infelizmente, porque está gerando isenção do pagamento da conta de energia para os consumidores até 80 kWh, que somam 60 milhões de pessoas, e uma redução no custo da conta com a isenção do pagamento da CDE para quem consome até 120 kWh mês, mais 55 milhões de pessoas, ou seja, nós estamos falando de 115 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira. Sobre essa questão da CDE, eu vi uma notícia hoje sobre a questão da renovação do contrato da Itaipu Binacional. Existe uma divergência, né? Brasil e Paraguai divergem em relação ao preço da energia. Quem vai pagar essa conta é a conta de desenvolvimento energético, que cai no final das contas para nós consumidores do Sul e Sudeste. Mas nós já pagamos essa conta hoje. Esse é o problema adicional, porque estão passando esse custo para a CDE, como a gente já falou, uma coxa de retalho. Você tem algum problema que você não sabe onde resolver, joga na conta de desenvolvimento energético. Só que estão reformulando a forma de pagamento. Nós, consumidores residenciais ou no comércio, a gente vai ser pouco afetado, porque esse custo está sendo repassado para a indústria. E a indústria brasileira, mais uma vez, pagando a conta. Nós já estamos com vários impostos imputados à indústria, novos impostos, aumento de impostos, e agora um pagamento desse encargo tem caráter tributário aumentado para a indústria. Ou seja, isso faz a indústria perder competitividade. A indústria não tem condições de assimilar, ela tem que repassar no preço. Ela não tem margem para assimilar esse custo. E ao repassar no preço, ela perde competitividade. Ela perde venda a nível nacional, pois seu produto vai estar mais caro, mas mais importante, ela perde competitividade internacional. Sim. Ela não pode exportar, né? Não é que não pode, ela perde competitividade na exportação ou mesmo perde competitividade naquilo que é importado, mesmo com os tributos e a logística para trazer um produto similar de fora aqui. Então, assim, esse é um problema seríssimo.
Ninguém, assim, e é difícil falar, assim, ó, você não quer ajudar, Enio ou Felipe, quem precisa? Lógico que nós queremos, lógico que nós queremos. Então, assim, o incentivo, ele é importante, mas será que está na medida certa? Porque eu vivo dentro da casa da indústria. Uma das grandes reclamações que eu tenho escutado é que a indústria não está conseguindo contratar. Pois é. Porque a mão de obra prefere ficar em casa recebendo auxílios e fazendo bicos. Será que nós não estamos dando auxílio demais? E outra, quando você ajuda alguém, é para aquela pessoa sair daquele problema, superar, crescer e não precisar mais daquele apoio. Mas da forma como está sendo feito, será que isso vai acontecer? Augusto, você falou uma coisa importante, desculpa aí, Felipe, que é o seguinte, não existe almoço grátis. Quando eu tiro 60 milhões de pessoas, consumidores, que param de pagar, esse custo ele não vai desaparecer do cenário. Alguém vai pagar por essas 60 milhões de pessoas que não pagarão a conta. E com certeza isso vai ser diluído entre consumidores e contribuintes, aumentando o custo de vida do país, e a isso se soma um desenho novo que nós estamos assistindo nesses 15 dias aí de discussão, que é aumento de IOF, que de novo vai cair na mão em cima dos contribuintes e consumidores. E a indústria. Gente, um outro ponto que é importante da MP, eu queria que você comentasse, Augusto e Enio, bem rapidamente, que é sobre a questão da abertura de mercado. Da abertura do mercado livre e essa mistura aí da GD com a GC, né? Como que fica isso? De novo, Felipe, isso me preocupa muito, porque primeiro vamos ajudar quem precisa. Sim. Poxa, todos querem ajudar. E o segundo, vamos abrir o mercado. É super interessante, é legal. É legal falar disso. Mas aqui isso custo, né? É igual telefonia celular. Poxa, eu tenho uma operadora hoje, terminou a minha fidelidade em 1 ano, se eu achar que a outra que também me atende tem um preço melhor, eu mudo. E assim vai funcionar no caso da energia elétrica. Poxa, que legal, vai aumentar a competitividade, vai cair o custo. Mas como é que fica a expansão do setor elétrico brasileiro? E os contratos, né? E os contratos passados. Eles dizem até que os contratos serão respeitados e serão mantidos. Mas, assim, uma das coisas que a presidente Dilma, tão criticada na internet, fez quando ainda era ministra e deu muito certo, foi o novo modelo do setor elétrico, que já está ficando velho, né? Já tem mais de 20 anos, com a criação dos leilões de energia. Sim. Porque você tem todas as distribuidoras definindo suas cargas e contratando energia do gerador. Então você tem um contrato de longo prazo celebrado por dezenas de distribuidoras no mesmo contrato. Quer mais segurança que isso? Mas a partir do momento que as distribuidoras que já estão perdendo carga para solar vão perder carga também agora para as comercializadoras que vão comercializar direto energia entre geradores e consumidores, quem que vai garantir contratos de longo prazo seguros para implantação de empreendimentos estruturantes? Ninguém está falando sobre isso. Você acha que nós vamos conseguir construir uma grande hidrelétrica com contratos de 5 anos com comercializadoras? Eu respeito muito as comercializadoras e admiro, inclusive, mas são empresas que têm um risco absurdo, Sim. porque movimentam um volume de recursos altíssimo por uma margem muito reduzida. Uma operação equivocada, uma oscilação no mercado de curto prazo por uma falta de água num determinado ano, aumentando muito o preço do mercado de spot, pode quebrar uma empresa dessa. Muito diferente de uma distribuidora. Muito diferente de dezenas de distribuidoras no mesmo contrato. Sim. Você nunca vai ter a mesma garantia. Né? Enio Marcos, para a gente fechar, queria escutar a sua visão sempre fundamental sobre as perspectivas para o futuro dentro dessa colcha de retalhos que a gente tentou construir aqui. Olha, eu acho que o diálogo ele é a solução para quase tudo que a gente enfrenta, seja nas relações familiares, nas relações pessoais, profissionais, no governo. Então, quando você tem um cenário que é conturbado por questões que vêm inputs internos, inputs externos, né? Não há mais uma visão comercial, por exemplo, que seja fechada para um país. Né? A gente assiste hoje as guerras comerciais patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos, com resposta à altura pelo governo chinês, o mercado europeu. Tudo é uma teia mundial. Então,
é preciso conversar. A casa do diálogo é o Congresso, né? Eu não tenho dúvida que a Casa Legislativa ela tem uma competência muito grande para cumprir as suas obrigações de legislar ao nível estratégico, mas deixando para os órgãos do Executivo o cumprimento das suas atribuições na rotina do dia a dia de fazer cumprir a legislação. A gente está assistindo um cenário muito complicado no nosso país hoje, onde você tem um poder que é o poder ligado ao judiciário, comandando, né, e mandando nos outros dois poderes, e isso traz um cenário de confusão, né, de governança e de estabelecimento de atores que ficam supervenientes e outros, né, no comando, mas eu não tenho dúvida que é lá no Congresso que essas questões todas precisam ser revisitadas, realinhadas, para que o país possa buscar um seu ordenamento jurídico novo diante desse quadro. Augusto, suas considerações finais, por gentileza. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo um pouco o setor elétrico brasileiro, e queria aproveitar essa oportunidade final para convidar os empresários e executivos do setor elétrico brasileiro, principalmente com ativos no estado de Minas Gerais, para vir tomar um cafezinho, comer um pão de queijo conosco na estrutura da FIENG, para conhecer o sindicato e a nossa FIENG, pois nós temos a certeza que nós podemos ajudá-los em todas as etapas de seus empreendimentos: desenvolvimento, implantação, operação. É para isso que a FIENG existe, é para isso que o sindicato existe, que é para ajudar a indústria mineira a crescer, no nosso caso a indústria de geração, comercialização, transmissão e distribuição de energia elétrica. Sensacional. Vamos juntos. Gente, fechando aqui, então, mais um programa espetacular, porque é o seguinte, nós temos dois ícones aqui, né, com protagonismo institucional, protagonismo na cadeia produtiva. Poxa, para mim é uma honra imensa poder partilhar dos argumentos que vocês apresentaram. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado muito desse programa. Eu não tenho dúvida que ter bons homens com bons corações, em posições de decisão e munidos do espírito de construção de Brasil, certamente a gente vai ter resultados expressivos pela frente. Então, amém. É dentro dessa mensagem que eu me despeço de você, ouvinte. Agradeço a presença do Augusto Machado, do Enio Fonseca, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. Lembrando sempre, você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado.